A operação, mais tarde conhecida como a Noite das Foices, não foi um ato espontâneo de retaliação. Foi o culminar de pelo menos 3 semanas de planeamento intensivo e extraordinariamente detalhado pela Unidade de Operações Especiais Alfa da Ucrânia. Trataram a Península da Crimeia como um complexo tabuleiro de xadrez, e cada recurso russo era uma peça a ser removida estrategicamente. O plano era audacioso, baseando-se em sincronização perfeita, engano tecnológico e um profundo conhecimento das defesas e psicologia do inimigo. Cada fase do ataque foi simulada inúmeras vezes, cada possível reação russa modelada e contrariada numa sala de guerra virtual, antes de um único drone ser lançado. Um elemento crucial desta preparação meticulosa foi o fluxo de informações de satélite de alta resolução fornecido pelos aliados da NATO. Embora as negações oficiais de partilha de dados em tempo real fossem mantidas por razões políticas, o fluxo de informações era inegável. Aeronaves de reconhecimento da NATO, incluindo jatos bombardier turcos e aviões de patrulha P-8A, Poseidon da Marinha dos IUs, contornavam as bordas do Mar Negro, com os seus potentes sensores a perscrutar profundamente o território ocupado pelos russos. Esta informação forneceu aos planeadores ucranianos mais do que apenas localizações estáticas. Deu-lhes uma imagem dinâmica e viva da vida militar russa na Crimeia. Eles conheciam o cronograma de manutenção do MiG-31, a rotação da tripulação nos navios navais e o estado operacional preciso das baterias de defesa aérea russas. Esta informação detalhada permitiu aos planeadores ucranianos identificar as fraquezas críticas na postura defensiva russa. Notaram as lacunas na cobertura de radar que apareciam em certas horas do dia, as frequências específicas usadas pelas redes de comunicação e os tempos exatos de recarga para os lançadores de mísseis Pantsir S-1. O plano não era simplesmente sobrecarregar as defesas com números, mas desmantelá-las cirurgicamente. Os alvos-chave foram escolhidos não apenas pelo seu valor militar, mas pelo seu impacto psicológico. Atingir o avançado MiG-31 durante a manutenção seria um golpe para o prestígio da Força Aérea Russa, enquanto afundar o navio de inteligência Ivan Kurs cegaria efetivamente a frota do Mar Negro. O plano final foi uma obra-prima multicamadas de guerra assimétrica. Envolveu o lançamento de drones de múltiplas direções inesperadas, norte, noroeste e oeste, para confundir os operadores de radar russos e dividir o seu fogo defensivo. A seleção de drones foi igualmente estratégica. Media Group, Cheap Decoy Drones on Takeoff, Basic Drone Models in Flight, Clutter of Simple Drones at Stock and Distribute Equally, uma mistura de iscas baratas e pouco sofisticadas e plataformas de ataque avançadas e furtivas. O objetivo era criar um cenário de tal complexidade avassaladora que os sistemas de comando e controlo russos colapsariam sob a pressão. Era um plano que apostava na ideia de que um enxame de máquinas inteligentes, coordenadas e baratas poderia derrotar uma força militar muito mais poderosa e cara, mas rígida e previsível. À medida que a escuridão envolvia completamente a região, precisamente às 21h30, a sinfonia começou. De locais de lançamento ocultos, espalhados pelo sul da Ucrânia, um enxame de 71 drones ascendeu ao céu noturno, os seus motores elétricos um zumbido baixo contra o vasto vazio. Eles não voaram como um bloco único e monolítico. Em vez disso, aproximaram-se da Crimeia a partir de múltiplos vetores, um assalto coordenado e multifacetado, concebido para levar as defesas russas ao seu ponto de ruptura. Alguns voaram baixo sobre o Mar Negro, as suas fuselagens escuras quase invisíveis contra a água, enquanto outros tomaram uma rota mais sinuosa por terra, usando o terreno para mascarar a sua aproximação dos radares terrestres. O ataque tinha começado e os fantasmas digitais estavam em movimento. A genialidade do ataque residia na sua composição. A primeira vaga consistia principalmente nos AQ-400 Scythe, um drone quase primitivo na sua construção. Feito maioritariamente de madeira e alimentado por um simples motor de hélice, era barato de produzir e tinha uma assinatura de radar mínima. Estes eram os peões da operação, os cordeiros sacrificiais. A sua missão não era atacar, mas ser vistos.
voaram em trajetórias erráticas, acionando deliberadamente alertas de defesa aérea russos e atraindo a atenção dos sofisticados sistemas de sensores que guardavam a península. Eram o ISKU, concebidos para fazer com que os defensores russos revelassem as suas cartas e desperdiçassem os seus bens mais valiosos. Seguindo de perto esta vanguarda de engodos, mas voando a diferentes altitudes e em diferentes trajetórias, estava o verdadeiro punho do ataque, os drones de ataque AN-100 e 96 Liuti. Estas eram uma besta completamente diferente. Elegantes, com fuselagens desenhadas para furtividade e revestidas com materiais absorventes de radar, foram construídas para penetração e destruição. Cada drone Liuti era essencialmente um míssil guiado, transportando uma ogiva com centenas de quilogramas de altos explosivos. As suas rotas de voo foram pré-programadas com a inteligência recolhida pela NATO, permitindo-lhes navegar através das lacunas identificadas na cobertura de radar, aproximando-se silenciosamente e invisivelmente dos seus alvos de alto valor designados. O efeito combinado deste enxame de 2 níveis foi uma obra-prima de guerra eletrónica e psicológica. Os ecrãs de radar russos, que estavam calmos momentos antes, de repente acenderam-se com dezenas de contactos. O grande número de ameaças que se aproximavam, surgindo de múltiplas direções simultaneamente, criou uma confusão imediata e avassaladora. Os sistemas automatizados de avaliação de ameaças das defesas aéreas russas foram forçados a tomar decisões em frações de segundo. Qual destes alvos era o verdadeiro perigo? Os scythes de madeira baratos e os avançados drones Liuti furtivos pareciam idênticos num ecrã de radar, forçando os russos a um terrível e, em última análise fatal, jogo de adivinhação. A resposta russa foi, inicialmente, exatamente o que os planeadores ucranianos tinham previsto. Exemplar e poderosa. Alarmes soaram em bases aéreas e instalações navais. Os avançados sistemas de defesa aérea de longo alcance S-400 Triumph, o orgulho do complexo militar industrial da Rússia, ganharam vida. Os seus potentes radares de aquisição começaram a fixar os alvos que se aproximavam e, com estrondos que abalaram o solo por quilómetros, lançaram os seus mísseis interceptores multimilionários no céu noturno. Simultaneamente, os sistemas Pantsir S-1 de menor alcance, concebidos para proteger locais específicos de alto valor, como a base aérea de Belbek, começaram a seguir as ameaças de baixo voo, com os seus autocanhões e mísseis de curto alcance a prepararem-se para o combate. Por alguns momentos, parecia que o escudo aguentaria. No entanto, o escudo estava a ser enganado. Os caros mísseis S-400, concebidos para abater caças avançados e mísseis de cruzeiro, estavam a ser usados em drones AQ-400 Scythe, de madeira e de baixo custo. Cada interseção bem-sucedida era, na realidade, uma perda estratégica para a Rússia. Um interceptor de alta tecnologia trocado por um drone que custava menos do que um carro usado. O céu sobre a Crimeia tornou-se um caótico espetáculo de luzes de explosões, à medida que os chamarizes eram sistematicamente destruídos. Mas esta foi uma vitória vazia. Os operadores russos, ao verem os seus ecrãs limpos de alvos, podem ter sentido um breve momento de sucesso, mas estavam, sem saber, a esgotar os seus carregadores prontos e a criar as próprias aberturas que o ataque fora concebido para explorar. Esta decepção foi o cerne da estratégia ucraniana. Ao apresentar à rede de defesa aérea russa mais alvos do que ela poderia suportar, induziram um estado de saturação de alvos. Os operadores, tanto humanos como automatizados, ficaram sobrecarregados. Enquanto os sistemas Pantsir S-1 disparavam freneticamente contra uma vaga de chamarizes, os seus tubos de mísseis esvaziavam-se, forçando-os a um ciclo de recarga vulnerável que poderia levar vários minutos. Foi durante estas janelas de oportunidade calculadas, quando os defensores estavam mais ocupados e distraídos, que os drones furtivos AN-196 Liuti fizeram a sua aproximação final, deslizando pela rede defensiva agora porosa completamente indetectados. A cena nos centros de comando russos deve ter sido de pânico crescente. Os relatórios iniciais de interseções bem-sucedidas teriam rapidamente dado lugar à confusão e ao pavor. Novos alvos apareciam nos ecrãs, mesmo enquanto os antigos eram destruídos. Os canais de comunicação teriam sido inundados com relatórios frenéticos,
informações contraditórias e o som aterrorizante de explosões de locais que se supunha estarem seguros. O supostamente impenetrável escudo de defesa aérea da Crimeia não estava apenas a ser violado. Estava a ser sistematicamente desmantelado, peça por peça, por um inimigo que estava em todo o lado e em lado nenhum ao mesmo tempo. O escudo era uma ilusão, e a realidade estava prestes a atingir com força explosiva. O primeiro sinal de que o engano tinha funcionado surgiu às 21h31, apenas um minuto após o lançamento do enxame. Uma poderosa explosão abalou o aeródromo de Kacha, um alvo secundário a norte de Sebastopol, indicando que a vaga inicial de drones de ataque já tinha penetrado as defesas exteriores. Esta foi uma diversão, mas destrutiva, desviando as equipas de emergência e a atenção do comando do prémio principal. Depois, às 21h34, o foco mudou drasticamente. Uma série de incêndios intensos irrompeu na principal base aérea de Belbek. Os furtivos drones Liuti, tendo navegado o caos criado pelos iscos, tinham atingido o seu destino principal. Os seus alvos eram os depósitos de combustível, os paióis de munições e as aeronaves estacionadas na pista. Um drone Liuti tinha uma missão muito específica. Guiado por coordenadas precisas carregadas pouco antes do seu lançamento, voou a baixa altitude, seguindo o perfil do terreno, os seus sensores a bordo a procurar a assinatura única do hangar de manutenção que abrigava o MiG-31BM. A informação era perfeita. As portas do hangar estavam fechadas, mas o drone sabia que o seu alvo estava lá dentro. Em vez de atingir as portas reforçadas, o drone executou uma manobra de subida pré-programada, elevando-se bruscamente antes de mergulhar num ângulo íngreme em direção ao telhado menos protegido do hangar. Foi um movimento saído de um videojogo, concebido para contornar defesas verticais reforçadas. O impacto foi catastrófico. A ogiva do drone perfurou o telhado metálico do hangar como se fosse papel, detonando diretamente acima do indefeso MiG-31. A explosão resultante foi amplificada pelo próprio combustível do jato e pelos químicos voláteis usados na sua manutenção. Uma segunda explosão, muito maior que a primeira, despedaçou o hangar por dentro, enviando uma bola de fogo a subir para o céu noturno. O símbolo do poder aéreo russo, o avançado caça que tinha sido tão cuidadosamente rastreado durante semanas, foi vaporizado num instante. Juntamente com ele, a equipa de manutenção altamente qualificada que trabalhava lá dentro não teve qualquer hipótese. O fogo que engoliu o hangar era visível a quilómetros de distância, um inferno imponente que serviu de farol do sucesso ucraniano. Para o comando russo em Belbek, a perda foi avassaladora. Não foi apenas a destruição de uma aeronave multimilionária. Foi a arrepiante percepção da sua própria vulnerabilidade. Um inimigo tinha sido capaz de localizar, rastrear e destruir um dos seus bens mais valiosos e bem guardados com impunidade. O ataque ao MiG-31 demonstrou um nível de inteligência, precisão e sofisticação tecnológica que desfez a ilusão russa de segurança e enviou uma mensagem clara: nenhum lugar na Crimeia estava seguro. Simultaneamente, enquanto o céu sobre Belbek ardia, outro braço do enxame de drones descia sobre o gigante adormecido na baía de Sevastopol. Esta fase do ataque utilizou drones marítimos, embarcações de baixo perfil semi-submersíveis, repletas de explosivos, trabalhando em conjunto com um enxame aéreo. Enquanto as defesas aéreas estavam concentradas na ameaça vinda de cima, estes drones que roçavam a superfície do mar aceleravam sobre a água escura, os seus perfis tão baixos que eram quase invisíveis tanto ao radar quanto ao olho nu. Os seus alvos eram o orgulho da frota do Mar Negro, agora sentados como patos num tiro ao alvo, as suas tripulações apanhadas completamente de surpresa. O primeiro drone marítimo atingiu o navio de desembarque Yamal. A explosão abriu uma enorme fenda no casco do navio, à linha de água, a força da explosão amplificada pela água. Alarmes estridentes soaram por toda a embarcação, enquanto a água do mar entrava pela fenda, e o navio começou imediatamente a adornar. O caos irrompeu no convés enquanto a tripulação, acordada do sono, se apressava a controlar os danos. Mas antes que pudessem sequer começar a compreender a situação,
Um segundo e terceiro drones atingiram, um perto da Casa das Máquinas e outro mais próximo da proa. Os ataques coordenados foram concebidos para garantir que o navio não pudesse ser salvo, transformando uma embarcação capaz de transportar 500 militares num destroço a afundar. O próximo alvo foi o Ivan Kurs, um navio de reconhecimento de alto valor. Como o mais crítico ativo de inteligência, foi atingido com força esmagadora. Pelo menos 2 drones aéreos Liu-Ti, que tinham pairado na área à espera do momento oportuno, mergulharam sobre a superestrutura do navio, visando os seus sofisticados radares e sistemas de comunicação. As explosões destruíram as delicadas antenas e antenas parabólicas, cegando eficazmente o navio. Quase simultaneamente, um drone marítimo embateu no seu casco. A combinação de ataques tanto do ar quanto do mar foi devastadora, provocando incêndios incontroláveis e garantindo que, mesmo que o navio não afundasse, as suas capacidades de recolha de informações fossem permanentemente destruídas. O antigo navio de desembarque Nikolai Filchenkov também foi alvo, atingido por um único drone marítimo que causou danos significativos e inundações. A cena na Baía de Sevastopol era de completo pandemónio. Explosões secundárias abalaram as embarcações atingidas, enquanto as suas próprias munições e depósitos de combustível explodiam. A água estava em chamas em alguns locais, uma mancha de combustível em combustão espalhando-se dos navios rompidos. O porto, outrora plácido, tinha sido transformado num inferno marítimo. O ataque coordenado e multidomínio, combinando drones aéreos e marítimos, não só danificou a frota do Mar Negro, humilhou-a no seu próprio porto de origem, fortemente fortificado. O céu sobre o oeste da Crimeia tornou-se um campo de batalha aterrorizante e surreal. Era uma cena de caos organizado, um jogo mortal de gato e rato disputado em 3 dimensões. O ar encheu-se com os rastros cruzados dos mísseis interceptores russos, os clarões brilhantes das suas detonações e o zumbido implacável e ominoso do enxame de drones. Para os soldados russos no terreno, olhar para cima era como assistir a um videojogo letal em que eles eram o prémio final. O número avassalador de alvos, a velocidade dos acontecimentos e a natureza implacável do assalto induziram um estado de sobrecarga sensorial e paralisia. A estratégia ucraniana de usar drones de engodo continuou a dar frutos ao longo do ataque. Enquanto as baterias de mísseis russas recarregavam, novas vagas de gadanhas de madeira apareciam, forçando os defensores a engajar-se repetidamente, nunca lhes dando um momento para redefinir ou reavaliar a situação tática. Esta pressão implacável era tanto psicológica quanto física. Criou uma sensação de futilidade, o sentimento de tentar esvaziar o oceano com um balde. Com cada míssil caro disparado contra um engodo sem valor, o moral e a capacidade dos defensores russos degradavam-se, abrindo caminho para os verdadeiros assassinos. No meio do caos, os drones de ataque Liu-Ti operavam com uma precisão fria e robótica. Eram os fantasmas na máquina. Enquanto os sistemas russos estavam ocupados a perseguir fantasmas, os drones Liu-Ti navegavam pelo inferno, guiados pelas suas instruções pré-programadas e ligações de dados em tempo real. Um drone poderia visar uma instalação de radar específica no Cabo Fiolente, a sua destruição criando um novo ponto cego na rede russa. Outro poderia visar um depósito de munições, a sua explosão flamejante aumentando a confusão geral e causando uma reação em cadeia de destruição. Cada ataque era um movimento calculado, não violência aleatória, projetado para desmantelar a máquina militar russa peça por peça. As explosões não se limitaram aos alvos primários. Os destroços incandescentes de drones interceptados e mísseis russos choveram sobre a região, iniciando incêndios em campos e edifícios. O ruído era incessante, uma cacofonia de motores a jato rugindo de caças em scrambling, o trovão de lançamentos de mísseis, o estalo agudo de canhões antiaéreos e o estrondo profundo e que abalava o chão de ataques bem-sucedidos. Durante horas, a noite foi mais brilhante do que o dia, iluminada pelos clarões constantes de explosões e pelo brilho de incêndios massivos. Foi guerra total, trazida à Crimeia não por um exército de soldados, mas por um enxame de máquinas inteligentes.
Ao nascer do sol de 1º de maio de 2026, a primeira luz revelou uma cena de devastação que ficaria gravada na memória do conflito. Uma densa nuvem de fumo negro pairava sobre Sevastopol e as áreas circundantes, um testemunho sombrio dos acontecimentos da noite. Na base aérea de Belbek, o hangar que outrora abrigava o MiG-31 era agora um esqueleto retorcido e carbonizado de metal. A pista estava cravejada de crateras, e os restos carbonizados de várias outras aeronaves e veículos espalhavam-se pelo asfalto. A base, que já foi um símbolo do poder russo, parecia agora um cemitério de equipamento militar avançado, com os incêndios ainda a arder, enquanto as equipas de emergência, em choque, tentavam avaliar os danos. A vista na baía de Sevastopol era ainda mais dramática. O navio de desembarque Yamal tinha assentado no fundo pouco profundo, com o seu convés inclinado num ângulo acentuado e antinatural, e fumo ainda a sair da sua superestrutura em ruínas. O Ivan Kurs, o valioso navio de inteligência, ainda flutuava, mas era um casco enegrecido e esventrado, a adernar pesadamente e claramente, sem qualquer esperança de reparação. Os seus intrincados mastros e antenas tinham desaparecido, substituídos por metal irregular e rasgado. O Nikolai Filchenkov também tinha sido gravemente danificado. A outrora orgulhosa frota do Mar Negro tinha sido pública e brutalmente desmembrada no seu próprio santuário, as águas límpidas da baía agora manchadas de óleo e detritos. O custo humano e estratégico para a Rússia foi imenso. Para além da destruição confirmada de um caça de primeira linha e de 3 importantes navios navais, o ataque expôs as falhas fatais na sua estratégia de defesa. A sua excessiva dependência de caros e centralizados sistemas de defesa aérea tinha sido a sua ruína. Estes sistemas mostraram-se vulneráveis à saturação e à disseção por drones baratos e produzidos em massa. O golpe psicológico foi talvez ainda maior do que o material. O mito da invencibilidade da Crimeia tinha sido desfeito para sempre. Os soldados e marinheiros ali estacionados já não se podiam sentir seguros, sabendo que um enxame de assassinos não tripulados podia surgir da noite a qualquer momento. Para a Ucrânia, o ataque foi um triunfo retumbante. Foi uma poderosa demonstração da sua engenhosidade e da sua capacidade de alavancar a tecnologia para superar um inimigo numericamente e tecnologicamente superior. A operação enviou uma mensagem clara a Moscovo e ao mundo. A Ucrânia não estava apenas a defender-se, estava a inovar. Podia e iria atacar alvos de alto valor em território inimigo com uma precisão devastadora. As imagens dos navios em chamas e da base aérea destruída foram transmitidas globalmente, tornando-se um poderoso símbolo da resistência ucraniana e um aviso claro da mudança do caráter da guerra moderna. A Noite das Foices foi mais do que uma operação militar bem-sucedida. Foi um momento decisivo na história da guerra. Marcou a chegada definitiva do enxame de drones como uma arma estratégica decisiva, capaz de superar até mesmo as defesas convencionais mais sofisticadas. O ataque proporcionou uma demonstração brutal e real de um conceito que os teóricos militares discutiam há anos: o poder de uma rede distribuída, inteligente e de baixo custo para derrotar um sistema centralizado, de alto custo e rígido. Foi uma vitória para a assimetria, provando que uma combinação inteligente de iscos baratos e atacantes precisos poderia alcançar resultados que antes teriam exigido uma campanha aérea massiva. Este ataque alterou fundamentalmente o cálculo estratégico da guerra. Mostrou que a Ucrânia agora possuía a capacidade de colocar em risco qualquer ativo russo na Crimeia, e potencialmente além. Os dias da Rússia a usar a península como uma base segura para as suas operações tinham terminado. Cada navio na frota do Mar Negro, cada aeronave em cada pista, cada depósito de suprimentos e centro de comando era agora um alvo potencial. Isto forçou a Rússia a uma postura defensiva, compelindo-os a dispersar as suas forças, investir pesadamente em novas e não comprovadas tecnologias anti-drones e a retirar valiosos ativos de defesa aérea das linhas da frente para proteger as suas áreas de retaguarda. Em última análise, o grande ataque de drones na Crimeia, em 2026, será lembrado como o momento em que o futuro da guerra chegou. Destacou a relevância decrescente das métricas tradicionais de poder, como o número de tanques, navios e aviões,
O novo campo de batalha é de dados, algoritmos e sistemas não tripulados. É uma guerra travada não apenas com explosivos, mas com informação, engano e inovação. Os destroços em chamas na Baía de Sevastopol e na base aérea de Belbek não foram apenas vitórias táticas para a Ucrânia. Foram monumentos fumegantes a uma nova realidade, sinalizando uma mudança profunda e irreversível na forma como as guerras serão travadas e vencidas.